Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que ninguém te conta sobre as empresas com margens baixas. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha, o que eu vou trazer aqui nesse vídeo é um apontamento muito interessante que o Peter Lynch faz, um dos maiores gestores de todos os tempos, admiro demais esse cara. E ele tem esse livro aqui que eu recomendo demais, deixo aqui na descrição, Jeito Peter Lynch de Investir. E o Peter Lynch, ele gostava de algumas pimentinhas com margens baixas, mas não com fins especulativos, com a finalidade de investimento, pensando na própria característica dessas ações, que é isso que eu vou te contar nesse vídeo. Mas antes, eu preciso lembrar a vocês um assunto muito importante, que é a declaração do Imposto de Renda 2023. E essa declaração é obrigatória para todos que investem na Bolsa de Valores. Lembrando que uma coisa é você declarar o seu imposto de renda, trazer os seus bens, trazer as suas ações. Outra coisa é pagar imposto de renda. Declarar todo mundo precisa, pagar aí não se você tiver se beneficiado de alguma isenção. E se você não declarar, você sofre algumas penas, como por exemplo multa e até bloqueio do seu CPF. E como a obrigação de declaração do imposto de renda é um pouco mais complexa do que o comum em relação a ações, estoques, investimentos no geral, poucos contadores sabem fazer isso com muita expertise. E um desses contadores que eu indico, que inclusive é meu contador pessoal, é o Igor Contador. Eu deixo o contato dele aqui na descrição. Siga ele lá no Instagram, eu também sigo. Lá você vai aprender muita coisa também de graça, ele dá muitas dicas. Ele tem mais de 10 anos de experiência com renda variável, então você pode ficar tranquilo que ele é de bastante confiança. E continuando aqui com o tema do nosso vídeo, para demonstrar o que eu quero trazer aqui para vocês, eu vou utilizar aqui o release de resultados da VEG, que é um dos mais didáticos que tem hoje aí no mercado. E para iniciar nosso estudo, eu quero trazer para vocês o conceito de margem líquida e o que vem a ser a margem líquida, que é um indicador fundamentalista muito importante, um dos mais importantes, por exemplo, para o Buffett, que sempre buscou empresas com margens líquidas altas, superiores a 15, 20, 25%. Só que existe um ponto interessante nas empresas de margens baixas, o qual podemos dizer é positivo, mas que acaba não beneficiando tanto empresas com margens altas. Bom, o que seria a margem líquida? Ela é a divisão do lucro líquido. Então aqui no exercício do terceiro trimestre de 2022, tivemos aqui um lucro líquido em VEG de 1,1 bilhão. Então você pega esse número e divide pela receita líquida. Qual a diferença, Luan? A receita líquida, que é a primeira linha do demonstrativo de resultado de exercício, traz todas as entradas no caixa de uma companhia, traz todas as vendas. E aí a partir da receita você vai deduzindo aqui despesas, o custo dos produtos vendidos, até chegar aqui na última linha do lucro líquido do exercício, que é o resultado final após pagamento dos impostos. Então vamos calcular aqui a margem líquida da VEG, vamos pegar aqui o lucro e dividir pela receita. Chegamos a 0,14, só que aí você precisa transformar em percentual, então você multiplica por 100. Dessa forma temos aí que a margem líquida de VEG no terceiro trimestre de 2022 foi de 14,63%. Uma excelente margem líquida. No geral, eu busco empresas acima de 10%. E por que devemos, no geral, buscar empresas com margens líquidas altas, superiores a 10%? O motivo é muito simples. Vamos utilizar aqui de novo o caso de VEG. Só que agora, suponhamos que VEG tivesse uma margem líquida apertada, não de 14,63%, mas de 1,46%, 1,5%. Vamos supor agora então que a VEG tenha a mesma receita de 7,9 bi, mas ela lucre apenas 100 milhões de reais, 110 milhões de reais. Você teria então que uma margem líquida de 1,5%. Aí agora você imagina o seguinte cenário, um cenário de crise avassaladora, que atinge inclusive a VEG, que é uma empresa bastante resiliente a crises, mas suponhamos que ela seja afetada. E aí você tem aqui a última linha da DRE de 100 milhões de reais. E aí o que acontece? Aqui no meio das despesas ocorre um aumento, por exemplo, das despesas administrativas em 60 milhões de reais. Dessa forma, o que vai acontecer? Meu lucro vai cair para 40 milhões, porque 60 milhões passaram a ser despesas administrativas, e minha margem, que já era apertadíssima, vai cair 60%. Uma margem que era de 1,5 vai cair para 0,4, 0,5. E se minhas despesas no geral subirem 100, 110 milhões, simplesmente eu não terei lucro
Nenhum. Posso ficar até no prejuízo. Agora imagine o caso hoje de WEG. Se acaso as despesas administrativas de WEG hoje aumentarem 100, 120, 158 milhões de reais, ainda sobra 1 bi. Reduziu o lucro? Reduziu, mas ela ainda é uma empresa muito lucrativa e que ainda vai ter uma margem interessante. Então suponhamos que o lucro de WEG caiu para 1 bi. E ela mantém essa mesma receita. Você multiplica por 100, agora a margem líquida de WEG passou a ser de 12,64%. Se fosse uma empresa ineficiente, com margem apertada ou num setor extremamente competitivo, ela estaria tendo prejuízo, não uma margem ainda acima de 10%. Percebeu a importância de escolher empresas com margens altas? Ok, agora eu vou falar sobre o detalhe das empresas com margens baixas que chamava a atenção do Peter Lynch, por exemplo. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, Magalu. A Magalu atualmente está com a margem líquida aqui dentro do investidor 10 de menos 1,04%, menos 1%. Ou seja, a empresa está apresentando prejuízo, porque na última linha aqui da DRE, ela não está tendo lucro, está tendo prejuízo após dedução de todas essas linhas anteriores. Mas veja só, a Magalu oscila bastante nas suas margens, tá? Então aqui eu estou com o histórico de margem líquida da Magalu. Peguei os últimos 10 anos aqui dentro do investidor 10. E veja que em 2021 a margem estava em 1,67. Perceba o seguinte, para eu sair de menos 1 até chegar a 1,67, parece que é pouco, né? Mas na verdade é muito. Significa mais de 200%, porque 100% é eu vim para zero, aí mais 100% é eu superar 1%. Então na verdade é muita coisa de margem. Agora, vamos ver o que aconteceu com as ações de Magalu quando ela saiu de 1,67% de margem, que já é uma margem muito baixa, para menos 1. Isso ocorreu entre os anos de 2021 e 2022. E aqui está o ano de 2021, topo de Magalu, R$ 25,86. Após todos os ajustes, desdobramentos, etc. E agora, olha aqui, até chegar 2022, o que aconteceu com as ações? Queda de 89%. Por que caiu 89%? Porque a margem da companhia caiu tudo isso. Saiu de uma margem positiva para uma margem negativa. Então a queda foi justificada. Agora, olha aqui o caminho inverso. O ano é 2016, margem de 0,91. Para 2017, a companhia simplesmente triplicou a sua margem, foi para 3,25. E olha aqui o que aconteceu com a cotação. Aqui é 2016, aqui é 2017. Tá vendo? 488%. 500% de valorização. Vou pegar outro exemplo aqui para vocês. Agora o caso de Marfrig, outra empresa de margem apertada, essa eu tenho na minha carteira, não é recomendação. A margem dela aqui é apertada por estar no setor competitivo. Ela tem uma margem atual de 4,65%. Veja que a margem dela aqui está muito próxima nesses últimos 3 anos, mas olha aqui entre 2019 e 2020, olha o salto de margem, de 0,45 para 4,89. Vamos olhar o que aconteceu com a cotação. Aqui é ano de 2019. Aqui é o ano de 2020. A cotação subiu 100%. Tá vendo o salto em cotação em apenas um ano? Porque a margem saiu de 0,45 para 4,89. Mais uma empresa de exemplo emblemático de margem líquida apertada, o impacto disso quando a margem cai um pouco, entre aspas, mas na verdade é muito, ou quando sobe um pouco, quando na verdade subiu muito. É a Ultrapar. Hoje a margem de apenas 1%, ela costuma historicamente ter margens apertadas, mas olha só o que aconteceu com as ações da empresa entre 2017, quando a margem caiu de 1,97, até 2019, quando caiu para 0,45. Então veja só, aqui é 2017, aqui é final de 2018, a ação desabou 44%. Aí depois, com a recuperação, 2019 para 2020, tivemos aí uma pequena subida nas ações de 20%. Agora, vamos ver o efeito das margens em ações com margens altas. No caso aqui nosso, Taesa. Taesa tem uma margem líquida de 65%. Veja que essa margem se mantém ao longo do tempo. Tivemos aqui um salto entre 2019 até 2020. 2019 estava em 55, foi para 63. Veja que isso para empresas com margens apertadas seria aqui algo em torno de 7, 8%. Seria simplesmente dobrar ou triplicar uma margem, por exemplo, de Marfrig. Muito mais de Ultrapar e Magalu ainda. Mas aqui seria só 8% para o caso da Taesa. Anos de 2019 e 2020. Vamos ver o que aconteceu com a Taesa. 2019 aqui, 2020 está aqui. Subiu 24%. Subiu muito pouco frente às outras subidas que nós vimos ali com empresas de margens apertadas. Então o que você acaba de perceber com tudo isso? Que muito embora empresas com margens mais apertadas sejam mais arriscadas, até por isso que você precisa ter muito mais gestão de risco ao investir nessas empresas, caso você consiga, entendendo os ciclos de mercado, comprar essas empresas em momentos em que elas estão com margens muito apertadas, se você tiver
estômago ou capital para suportar a recuperação dessas empresas, qualquer simples recuperação, margem que sobe de 2 para 3 ou de 2 para 4, você já tem uma explosão em cotações. Algo que não vai acontecer com empresas já muito mais robustas, resilientes, com margens altas. E é por isso que o Peter Lynch, com todo o seu profissionalismo, gostava de investir uma pequena parte da sua carteira, pequena mesmo, eu mesmo destino ali algo em torno de 10 a 30% da minha carteira total em ações ali mais arriscadas. No caso, empresa com margem apertada só tem mesmo Marfrig, tá? A qual ocupa ali menos de 3% da minha carteira, então muito cuidado. De qualquer forma, ele gostava disso, essa capacidade de multiplicação do seu capital com essas empresas em momentos de recuperação. Então, em qualquer ciclo de queda nos juros brasileiros que vier a acontecer, você vai experimentar o quê? Empresas como Magalu, Marfrig, subindo 50%, 60%, 100%, até 200%. Agora, no caso de Taesa ou até VEG, você não vai ver uma explosão tão rápida assim, será aos poucos. Por isso, não pense que alguém é burro por investir em Magalu, investir em Marfrig ou até Ultrapar, que possuem aqui margens baixas. Só são pessoas que estão destinando parte da sua carteira dentro da sua própria estratégia para empresas que vão se beneficiar demais em um eventual ciclo de baixa dos juros da economia, que em algum momento acaba acontecendo, exceto, obviamente, se esse país se tornar uma Venezuela ou uma Argentina, que é algo que nós não esperamos. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas, como por exemplo esta, de como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos pelo modelo de Gordon, modelo de fluxo de caixa descontado, análise fundamentalista das ações, te trago vários indicadores, quais as estoques que estou de olho, a nossa carteira do 0 aos 100 mil, vou fazer mais um novo episódio, todo mês eu faço um aporte, aulas sobre small caps e também lives exclusivas semanalmente aos sábados, onde você pode tirar suas dúvidas comigo e também ficar de olho nas ações que estou investindo e acompanhar a minha carteira. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já havia percebido esse potencial das empresas com margens baixas? De novo, ressalto, há uma grande dificuldade nelas porque elas dependem de um cenário macro favorável. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!